Não tem ninguém, só tá a Tatiana. Oi, Tatiana. Estou gravando a aula, tá, gente? Hoje a gente vai ver a última parte da nossa aula de arritmias cardíacas. E nós vamos hoje ver as bradiarritmias, tá? Vamos lá. Então, bora lá, gente. Sempre antes de começar a aula de arritmias, a gente faz aquela revisãozinha nos traçados que são importantes, né? A onda P, vocês lembram? Vocês lembram o que é que quer dizer a onda P no eletrocardiograma? Ela representa o que do batimento cardíaco? A despolarização do átrio, a contração do átrio, né? Aí logo depois que o átrio se contrai, que sai o estímulo elétrico lá do nó sinusal, bem aqui, ó, sino atrial, que é o sinusal também, pode ser usado, sai o estímulo elétrico, contrai o átrio, gera onda P lá no eletrocardiograma. Esse estímulo chega aqui no nó atrioventricular, essa outra bolinha, e ele dá uma seguradinha ali. Essa seguradinha que esse estímulo sofre aí no nó atrioventricular, ele gera esta onda aqui, ó. Esse segmento aqui, ó, o segmento PR, tá? Que tem um tanto de tempo para acontecer. Porque se esse nó atrioventricular segurar muito esse estímulo e ele for muito alongado, esse intervalo PR, isso é uma arritmia que a gente vai ver agora. Então, às vezes, esse estímulo, quando sai ali, o átrio contrai, chega no nó atrioventricular, ele segura tanto que nem passa. E aí há um bloqueio da onda, tá? Então, é importante a gente saber a fisiologia, como ocorre a contração do coração, como ocorre o percurso do estímulo elétrico, para a gente poder entender a arritmia cardíaca, tá? Então, o intervalo PR é justamente... Por que eu estou batendo no intervalo PR? Porque a gente vai precisar saber dele para a gente saber o que a gente vai saber agora, né? Então, o intervalo PR, ele é justamente... Ele é gerado no eletrocardiograma, no traçado, por esse atraso que o estímulo elétrico, quando sai da contração do átrio, sofre ali no nó atrioventricular, antes de descer para o ventrículo e contrair o ventrículo e fazer o complexo QRS. Que a contração do ventrículo gera o complexo QRS. O ventrículo é uma massa tão grande em relação à massa do átrio que ele gera uma onda tão grande, um complexo de 3 ondas. Por isso que a gente fala complexo QRS, porque são 3 ondas para formar uma, tá? Então, esse complexo de 3 ondas, que é um complexo QR, olha a ondinha R para a gente contar as frequências, uma R e outra R, olha, tanto de quadradinho pequeno. Então, o complexo QRS é o traçado eletrocardiográfico lá do meu eletro que vai me falar sobre a contração do meu ventrículo. Logo depois, a gente tem a onda T, né? Que a onda T é o momento que o ventrículo se relaxa, né? Se repolariza, que a gente chama. Então, quando se despolariza, se contrai. Quando repolariza, relaxa, tá bom? E aí, só para a gente lembrar, mas a gente já viu que o segmento ST é um segmento muito importante para a gente definir, né? Um paciente chega com uma dor precordial, então eu vou atrás desse segmento ST no meu eletrocardiograma, porque ele só pode ter um quadradinho em cima da linha de base para ser normal. Se ele tiver acima de um quadradinho, opa, junto com a clínica, esse paciente está suprado. E se essa alteração tiver em mais de 2 derivações no meu eletrocardiograma, o que é que eu tenho que fazer? Opa, o senhor está com... Seu Heleno, o senhor está com dor no peito? O senhor está com dor no peito? O senhor está suprado? HC? Estou levando o seu Heleno, um paciente de 30 anos que está com dor no peito e que fiz um eletrocardiograma e está suprado em D2, D3, VAVR, AVF, e eu já preparo o meu hospital de chegada para onde esse paciente vai receber o tratamento definitivo, que provavelmente vai ser a intervenção coronariana percutânea, que é o stent, tá?
E na minha urgência, onde eu receber esse paciente, eu vou fazer o tratamento inicial para o infarto agudo do miocárdio com supra, que é o... Lembra? Alguém falou, Fábio? Mona, que é a morfina, o oxigênio, nitroglicerina e o AS. Isso é o que eu vou fazer na pré-hospitalar. Porque o tratamento definitivo desse paciente vai ser ou a fibrinólise, tá? Com o alteplase, que é o ativador do plasminogênio recombinante, tá? Ou o stent, que é a intervenção coronariana percutânea, tá bom? Entendendo aqui o intervalo PR, simbora nós para onde a gente parou. A gente viu, fazer uma breve recapitulação, a gente viu ataque cardíaco sinusal. Lembra? Sinusal é o ritmo normal, é o ritmo que sai lá do nosso sino atrial, lá de cima. Então, ele veio de lá. O coração está batendo mais rápido, mas todo o estímulo veio lá daquela primeira bolinha lá, do nosso sino atrial, tá? Então, quando eu tenho um ataque cardíaco sinusal, eu vou ter sempre uma onda P gerando o complexo QRS, mais rápida, numa frequência maior do que a normalidade com adulto, por exemplo. Mas todo o meu complexo QRS, ou seja, todo o complexo QRS, toda a contração do ventrículo vai ser preconizada por uma onda P. Por quê? Porque houve uma contração do átrio antes de contrair o ventrículo. O coração está batendo mais rápido, por isso uma taquicardia. Mas eu digo que essa taquicardia é sinusal, porque ela teve origem lá em cima, onde tinha que ser, tá bom? Aí a gente tem as arritmias supraventriculares. Essa é uma arritmia supraventricular, porque começou lá de cima, supraventrículo. As arritmias supraventriculares, elas vão começar lá em cima, lá no átrio. E aí, dentre as arritmias supraventriculares, a gente vai ter a taquicardia sinusal, a fibrilação atrial. Lembra a fibrilação atrial? O que acontece na fibrilação atrial? Um monte de ondinha P, tudo diferente. Por quê? Porque elas têm morfologia diferente? Porque é o átrio, vários pontos ectópicos no átrio, não só o nó sinatrial, vários pontos tentando liberar o estímulo elétrico. Por isso, a morfologia da onda P vai ser diferente. E aí, a gente vai chamar essas ondas P não de onda P, porque elas são tudo diferentes, a gente vai chamar elas de onda F. É uma característica da fibrilação atrial, tá? E outra característica da fibrilação atrial é a irregularidade. O paciente arrítmico, olha, ele bate. Você vê que não tem a mesma distância entre os complexos QRS. Isso significa que o paciente está arrítmico. Por quê, gente? Porque na fibrilação atrial, olha o que acontece aqui, ó. Isso é um batimento normal, olha. O estímulo elétrico sai do nosso sino atrial, desce, contrai o átrio, gerou uma onda P. Aí ele desce e contrai o ventrículo. Aí gera um complexo QRS depois. Na fibrilação atrial, olha um monte de pontos ectópicos tentando gerar estímulo elétrico para contrair esse átrio. Aí o átrio fibrila, ó. Fibrilação atrial, entendeu? Só que só uma, em determinado momento, que não é bem direitinho, bem certinho, só uma vai descer e contrair o ventrículo. Por isso que na fibrilação atrial, você vai ter várias ondas P's com morfologia diferente, que nós vamos chamar de ondas F's, e você vai ter, não vai ter um batimento cardíaco rítmico, tá bom? Porque é assim, como tem vários focos ectópicos tentando jogar um estímulo elétrico para descer e contrair o ventrículo, ele não vai fazer isso, não vai conseguir fazer isso. Bateu, opa, desce agora. Não, vai descer em algum momento, por isso gera uma arritmia, tá? Isso é uma característica da fibrilação atrial, a presença das ondas F's
Porque as ondas P não têm a mesma morfologia, a mesmo formatinho. Ela teria o mesmo formatinho se ela viesse do mesmo lugar sempre. Lembrem-se que esses traçados que eu adquiro lá no meu eletro, no meu papelzinho de eletro, que na próxima aula eu vou trazer minha mochila, porque está lá dentro. Eu rodei um eletro para trazer para vocês e minha mochila fica no carro. Não, mas na próxima aula eu trago. Essas ondinhas que não têm a mesma morfologia, porque não sai do mesmo lugar, do mesmo ponto do átrio. Vocês compreendem, né? E aquele traçado que a gente vai ter no papel do eletro, ele é detectado pelos meus eletrodos. Então, o meu eletrodo que está aqui, que capta uma onda que sai do nosso sinatrial, ele vai gerar uma ondinha assim. Mas se ele sair lá de um outro ponto ectópico, vai ser uma morfologia diferente. Vocês entenderam? Porque a câmera, ela está aqui, a câmera que está aqui vai desenhar uma onda P no meu traçado de um jeito porque ela está olhando dessa direção. Mas se sair esse estímulo elétrico de um outro ponto que não seja daquele, vai vir uma morfologia diferente. Vocês compreendem? Compreenderam isso? Beleza. Então, a fibrilação atrial, a gente está só revendo da aula passada, tá, galera? E aí a gente tem o flutter atrial, que é outra taquicardia supraventrículos, que acontece lá de cima, tá? O flutter atrial, ela tem uma morfologia da onda P parecida. E ela tem uma característica de dente de serrote, tá? Por que ela é parecida? Porque olha o que acontece no flutter. Sai um estímulo elétrico, ele roda, 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 gerando aqui os dentes de serrote, tá? Até que ele desce e contrai o ventrículo. Pá. Olha aqui, ó. Olha o que acontece, olha. O estímulo elétrico roda, 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 até que ele desce e... Aí na frente tem cadeira, mais VO. Aí roda, roda, até que ele desce e contrai o ventrículo. Então, a característica do flutter são as ondas P em forma de dente de serrote, tá? Então, essas são as três taquicardias supraventriculares. Olha, supraventriculares, porque elas acontecem em cima do ventrículo. E uma característica dos complexos QRS que são gerados, olha aí, galera, uma característica dos complexos QRS que são gerados lá de cima do átrio é que eles são estreitos. Ah, mas professora, como é que eu vou saber que o complexo QRS é estreito? Ora, a gente já viu no slide anterior que um complexo QRS, ele pode ter no máximo quantos quadradinhos, galera? No máximo 2,5. Cadê? No máximo 2,5, que é 0,10 segundos. Cada quadradinho na horizontal é 0,4. 0,41, 0,04. 0,02 dá 0,08. 2,5 dá 0,10, que é o máximo que ele pode ter aqui, ó. Bem aqui, ó, na linha de base. Então, se eu tenho um complexo QRS com menos de 2 quadradinhos e meio, eu tenho um complexo QRS estreito. E vai ser uma característica de complexos QRS gerados lá de cima, do átrio, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que complexos QRS gerados a partir do ventrículo, que são as taquicardias ventriculares, porque elas têm o coração está batendo rápido, mas são batimentos cardíacos que foram originados no ventrículo e não supraventriculares. Complexos QRS que são originados no ventrículo, eles vão ser alargados. Então, se eu vejo um complexo QRS alargado, eu já sei que aquilo é uma taquicardia ventricular e não supraventricular. Supraventricular só tem o 3, que é a taquicardia sinusal, a fibrilação atrial e o flutter atrial. Tá? Beleza? Então, bora lá, vamos em frente, só para a gente dar uma revisada aqui na taquicardia ventricular. Aqui, ó. As taquicardias ventriculares, olha só, gente. Isso aqui é um complexo QRS. Olha quantos quadradinhos eu tenho na linha de base aqui, mano.
tem 7. O máximo é até 2,5. Então, eu tenho um complexo QRS largo ou estreito? Largo. Então, eu já sei que isso é uma taquicardia ventricular. Eu não vou marcar taquicardia supraventricular, porque não é. É um complexo alargado. Então, esse complexo QRS teve origem no ventrículo. Então, ela é uma Por que eu sei que é taquicardia? Porque se eu for contar os quadradinhos pequenos entre duas ondas R's aqui, ó, eu tenho 6. 1.500 dividido por 6 dá quanto, galera? Bora ver quem é mais rápido no Zap. Deixa eu ver. Vocês entenderam esse cálculo que eu estou fazendo, né? 1.500 dividido por 6, 250. Sabe quanto é a frequência cardíaca desse pobre infeliz? 250 batimentos por minuto. Isso é uma taquicardia, né? Acima de 100. Só que eu tenho que dizer se isso é uma taquicardia ventricular ou supraventricular. Aí o que é que eu vou ver? Se o complexo QRS é estreito ou alargado. Ele é estreito ou alargado? Alargado. Então, isso é uma taquicardia ventricular. Aí, as taquicardias ventriculares, elas são de 2 tipos. Ou ela é monomórfica, ou ela é polimórfica. Monomorfismo, tá tudo igual. A morfologia é igual. Polimórfica. A morfologia é diferente. Então, tá na cara quem é a monomórfica aqui e quem é a polimórfica, né? Então, eu sei que isso é uma taquicardia, porque eu contei quantos quadradinhos pequenos tem entre duas ondas R's e me mostrou uma frequência cardíaca muito elevada. Então, isso é uma taquicardia. Será que é supraventricular ou é ventricular? Pô, vou ver a largura do complexo QRS. Misericórdia, tem 6. 7, o máximo é 2,5. Então, isso é um complexo QRS alargado. Então, eu sei que isso é uma taquicardia ventricular. Ah, a professora disse que ventricular só tem 2. A monomórfica e a polimórfica. Tá tudo igualzinho. Taquicardia ventricular monomórfica. Tá? E aqui do lado é uma taquicardia ventricular polimórfica. Que provavelmente esse paciente às vezes ainda tem pulso. Tá? Isso é uma outra coisa, mas eu só quero que vocês saibam identificar. Mas para tratar uma arritmia dessa, eu tenho que ver se essas arritmias, qualquer uma dessas, elas estão causando instabilidade no paciente. E aí, se o paciente tiver com uma arritmia dessa, mas estiver estável, a gente conduz de um jeito. Se ele tiver com uma arritmia dessa e estiver instável, eu conduzo de outro jeito. Tá? Então, isso aqui é uma taquicardia ventricular monomórfica e essa é uma polimórfica. Que a gente vai ver, lembrem-se disso, que a taquicardia ventricular, porque, olha, taquicardia porque é uma frequência cardíaca super aumentada. Ventricular porque o complexo QRS é super alargado. E polimórfica porque tem vários modelos e tipos aqui de complexo QRS. Eu vou ver que a polimórfica, vou tratar que nem a fibrilação ventricular, tá? Fibrilação ventricular, gente. Olha, fibrilação atrial, o átrio estava tremendo, né? Lembra? Formando várias ondinhas P, que como elas tinham morfologia diferente, eu chamei de onda F, fibrilação atrial. Agora eu estou vendo a fibrilação ventricular. Olha, a fibrilação do ventrículo. Olha o que o ventrículo está fazendo, ó. Meu ventrículo, para ele gerar um débito cardíaco, para ele mandar sangue para o meu cérebro, pro meu coração, para irrigar todos os órgãos do meu corpo, ele tem que fazer isso, ó. Tá, não é verdade? Ele tem que se contrair completamente. Um coração que fibrila, ele gera débito cardíaco. Então, isso é um ritmo de parada cardíaca. Então, se o paciente, se você chega, você viu que é bem parecido com aquela de várias... uma fibrilação ventricular, primeiro que o paciente não tem pulso palpável, não tem pulso, tá? Você não sente pulso porque o coração não bate. Ele não se contrai para gerar uma pressão nas artérias periféricas e até centrais para você sentir o pulso, a pressão de pulso, tá? Então, na fibrilação ventricular, o paciente não tem pulso, o coração não gera débito cardíaco, ou seja, ele está tremendo, ele não está batendo. E aí, você vê lá no monitor um traçado desse. Aí tu vai dizer,
Primeira coisa que a gente vai ver, paciente tem pulso? Não tem pulso, o paciente está parado, tá? Às vezes a gente, se tiver tempo, se você vê que o paciente está lá olhando para ti, é lógico que tu não vai checar pulso, o paciente está vivo, né? Então tu vai checar o cagada. O que é cagada? Cabo de K. Sempre lembro do cagada. Cabos, os cabos de eletrodos. Ganho é o botãozinho que a gente mexe lá no eletrodo que aumenta. Às vezes o ganho está tão pequeno que a gente não consegue visualizar o complexo QRS, ele está pequenininho lá, e égua, não tem nada aqui. É que o ganho lá para mostrar a onda maior está muito pequeno, tá? E cagada, e as derivações, tá? Que às vezes está numa derivação, está solto o cabo, então a gente tem que checar. Paciente, tá com um traçado desse lá no teu monitor, tu olha o paciente, ele tá vivo, tu vai checar o cagada. Mas ele tá lá assim, com um traçado desse, tu vai logo ver o pulso. Não tem pulso, o paciente está em, mesmo com o traçado desse, o paciente tem fibrilação ventricular. Isso aqui é um traçado que eu tenho que puxar o meu carro de emergência, o meu desfibrilador, porque o tratamento desse ritmo de parada é a desfibrilação. Ah, mas aí eu vou logo desfibrilar? Não. Tá, ainda vai puxar o carrinho? Só coloca a tábua atrás do paciente e começa a massagear. Mas aqui, o tratamento, que a grande possibilidade de reversão, o coração está fibrilando. Então, o tratamento é a desfibrilação, tá? Então, eu tô lá, paciente chegou. Cheguei lá, tô lá, recebendo o plantão. Passei de uma hora para outra. Aí eu olho pro monitor, tá assim. Chego lá. Ei, galera, parada. O técnico já vem, coloca a tábua. Já começa a massagem cardíaca de alta performance. Eu já tô trazendo o desfibrilador manual. Já ligo na tomada. Doutora, tá fibrilando. Quer carga? Aí ela vai olhar, vai confirmar. Quero. Coloca a carga. Passa o gel nas pás, mesmo que ele esteja a 30 segundos massageando, ele já sai, porque o tratamento para isso é a desfibrilação precoce, que a gente vai ver no próximo módulo depois da nossa prova, que vai ser o suporte avançado de vida em cardiologia. Oi, meu irmão. O soco precordial, ele não é recomendado se você tem um desfibrilador. Entendeu? Aí você vai dizer, não, eu não tenho recurso nenhum. Eu tô lá em Santo Antônio do Tauá, tô numa casa numa casa daquelas da casinha da saúde do PSF, não tem desfibrilador, o paciente chegou parado, eu não sei o que está acontecendo com aquele paciente, eu vou fazer massagem. Há a possibilidade desse paciente, ele acabou de cair. A gente sabe que 87% das paradas são por fibrilação ventricular. Eu posso fazer um soco precordial? O que é que vocês acham? É só o que tu tem. A gente tem que seguir pela epidemiologia. Olha só, de 100% de paradas cardíacas que você visualiza em adulto, 87% é por desse ritmo de parada aqui, ó. Fibrilação de ventricular. E o tratamento para isso é a desfibrilação. O que é que o choque faz? O choque, o coração tá assim, ó. Você libera a carga elétrica, o coração para na intenção de voltar batendo normal, tá? O que é que o soco precordial faz? A mesma coisa. Ele dá um tanto de Joule lá, dá um tanto de Joule lá, tá? Né? Dá um tanto de Joule, essa parte aí já é assim mesmo. Então, dá um pá no meio do externo. Ah, você vai fazer isso com um desfibrilador, paciente monitorizado? Não existe isso. Se você for para o livro, eles não indicam soco precordial de jeito nenhum. Se você for por suporte avançado de vida, suporte básico de vida, não tem indicação mais soco precordial. Aí você pergunta, mas eu tô lá onde não tem nem nada, o paciente acabou de cair aqui, mas eu sei, eu estudei na aula da Ana Paula, que 87% das paradas que eu visualizo, tá? O paciente para nesse ritmo de parada. E eu sei que só a massagem para esse ritmo de parada não reverte.
Eu preciso desfibrilar, mas eu não tenho desfibrilador. Então, eu posso dar um soco precordial, não tem pulso, massageio. Tá? Massageio. Porque é a única coisa que eu tenho. Mas se você... o manual manda? Não manda. Não é mais indicado. Tá? Mas ele faz o efeito de uma carga do choque. Beleza? Pega assim, né? Parece que... Oi? Porradão. Porra! Medo externo. Aí tu imagina, tu pode traumatizar uma costela, se for idoso, né? Em criança você não vai fazer isso. Assim, tem várias situações. Mas a gente sabe que a maioria das paradas, principalmente paradas fulminantes, assim, o paciente para em fibrilação. Primeiro o coração fibrila, para depois ele entrar em assistolia. Por isso que você vê tremido aqui, ó, fibrilação. O coração ainda tá assim, ó, ele ainda tá tentando pegar, tipo o carro que vai, sabe? Aí às vezes, vai embora, né? Mas se o carro parar, é assistolia o carro. É mais difícil quando a bateria tá assim, tu dá a chave, né? É assistolia ali, mano, é farela. Agora se ele tá, é fibrilação, não dá, às vezes não pega, né? Mais fácil. Esse é o raciocínio. O coração, quando está fibrilando, a chance de reversão dessa parada é muito maior do que se o paciente para em assistolia. Tá? Beleza? Então, isso é o ritmo de parada. A gente tem 4 ritmos de parada, gente. Assistolia, ritmo ruim. Normalmente, quem para em assistolia é o paciente que está parando aos poucos, que a gente fala. Sabe aquele paciente terminal? Que às vezes o médico fala assim, olha, um prognóstico péssimo, ele parece assistolia. É ruim. Tem grandes chances de não reverter essa parada. Assistolia. Segundo, a ESP, atividade elétrica sem pulso. O que é a ESP? Às vezes o paciente está lá, olha, passa 10 anos de novo. Não, está vivo. Não tem pulso, é uma atividade elétrica que não está gerando pulso. Isso é um AESP, tá? Às vezes é até um complexo mais bem feitinho, não é só um pluque assim. É um pluque, outro pluque, aí tu toca, não tem pulso. Isso é uma AESP, é uma atividade elétrica sem pulso. O tratamento para esses 2 ritmos de parada, a sistolia e a AESP, é a massagem cardíaca e droga, adrenalina, tá? E aí eu tenho 2 ritmos de parada que são a ESP e a sistolia são os 2 ritmos de parada não chocáveis. Sempre cai em prova, tá? Mas é na próxima prova. E a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular polimórfica sem pulso, esses são ritmos de parada chocável. O tratamento é a desfibrilação. Mas eu vou... Olha, não massageia porque o tratamento é desfibrilação. Pelo amor de Deus, o paciente está parado, ele não está gerando... Tu inicia precocemente a massagem cardíaca de alta performance. Assim que chegar o desfibrilador, tu desfibrila. Porque o tratamento para reverter isso é a desfibrilação. Beleza? Tanto que a gente faz uma sequência de massagem, choca, droga. Sequência de massagem, choque e droga. Isso nesses 2 ritmos de parada, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Quando é na ESP, na sistolia, é só massagem e droga, massagem e droga, massagem e droga. Tá bom? Mas não é isso que é a aula de hoje. Bora em frente, senão a gente vai se atrasar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora aqui, gente. É o seguinte. Hoje nós vamos ver as bradicardias, né? Então, a bradicardia é uma frequência cardíaca abaixo do que é o normal, preconizado para um adulto ou para uma criança, tá? Então, o que é uma bradicardia sinusal? Toda vez que vocês virem sinusal, é porque é uma bradicardia que o coração, o ritmo, esse batimento cardíaco, ele saiu lá de onde ele tem que sair, do nó sino atrial, lá daquele primeira bolinha. Mas o coração realmente está batendo devagar, tá? O estímulo saiu lá do nosso sino atrial, passou pelo nó atrioventricular, desceu, contraiu o ventrículo, um batimento. Aí ele dormiu 15 minutos,
Depois, de novo, sai um outro estímulo lá do nó sinatrial, passou pelo átrio ventricular, contraiu o ventrículo de novo, gerou aquele outro batimento aqui. Ali dormiu de novo. O que eu quero dizer? Uma bradicardia sinusal é um ritmo mais menor do que o batimento que é esperado para um adulto, mas todos eles vão ter uma onda P gerando um complexo QRS. Sempre depois de uma onda P vai ter um complexo QRS. Por quê? Porque o ritmo saiu de lá, do nó sinoatrial lá de cima, contraiu o átrio. Olha aqui. Aí eu vou olhar para o intervalo PR. Qual é a distância desse intervalo PR que eu posso ter no máximo essa distância aqui? Qual é? Vamos lá, voltar lá para a nossa coisa. Qual é a distância do intervalo PR, galera? No máximo 5 quadradinhos. 0,20 são 5 quadradinhos. Então, aquele intervalo PR, para ele ser normal, ele tem que ter... Eu vou contar. Tem que ter no máximo 5 quadradinhos. Se ele tiver 7, eu tenho um intervalo PR alargado. Opa! Tá demorando muito passar esse estímulo ali pelo nó átrio-ventricular para contrair o ventrículo. Só que bora ver lá na bradicardia sinusal, tá? Intervalo PR até 5 quadradinhos, galera. Isso é para decorar mesmo. Bora lá. Olha aqui. Tem uma onda P, contraiu o meu átrio. Quantos quadradinhos eu tenho aqui no meu intervalo? Dor, né? Dor, né? Se a gente contar aqui, 2 pequeninos, né? 2 quadradinhos pequenos. Então, tá normal que eu possa, nesse intervalo, eu possa ter até 5, tá? Então, não tá tendo atraso lá. E cada onda P gerou um complexo QRS. Aí depois, olha, contraiu o átrio, não atrasou aqui na passagem, lá naquele no átrio ventricular, contraiu o ventrículo relaxou. Só que olha o tempão que ele passou para fazer um outro batimento cardíaco. Se a gente for calcular essa frequência, gente, bora calcular aqui, ó. 5 entre as duas ondas R's, tá? 5 quadradinhos, 10, 20, 30, 40, 51 quadradinhos. Misericórdia, deixa eu ver quanto é que dá. Se alguém for mais sábio, 1.500. Oi. 31, é? Como é que eu contei isso aqui? 5, 10, 15, 20, 25, 31. É, lento, doidinha. 1.500 dividido por 31. Olha aí a frequência deste meu amigo aí, 48. É um paciente que está bradicárdico. Mas isso é uma bradicardia sinusal. Aí você vai dizer, professor, então bradicardia sinusal não vai causar nenhum problema no paciente? Pode. Pode. O paciente pode estar com essa frequência de 48 e não está sentindo nada. Então eu vou rodar um eletro e dizer, olha, senhor, isso é bradicárdico. Ah, eu era atleta. Os atletas, às vezes, eles têm uma bradicardia que não causa nem uma instabilidade hemodinâmica no paciente. Não dá falta de ar, não dá hipotensão, não dá cianose. Porque imagina, e aqui o cara está 48 de frequência cardíaca. Olha, galera, isso é importante. O cara está 48 de frequência cardíaca. Mas eu estou vendo que todos esses batimentos cardíacos, apesar de ser pouquinho, eles estão vindo lá de onde tem que vir, tá? Por isso eu chamei de bradicardia sinusal. Ele pode causar algum sintoma no paciente? Pode. O paciente pode chegar no cardiologista detectar essa bradicardia sinusal e o paciente fala, olha, eu canso quando eu faço esforço. Eu fico, às vezes, tonto, dá dor no peito. Aí o que é que o médico vai fazer? Provavelmente ele vai passar um marca-passo, para instalar um marca-passo, para aumentar as frequências cardíacas desse paciente. Porque essas poucas frequências que o coração está gerando, por algum motivo, que não é bloqueio, como é que eu sei que não é bloqueio? Porque o intervalo PR está passando, ele não está bloqueando ondas P. Em nenhum momento, o no átrio ventricular, olha, galera, se você estiver entendendo, você fala, tá? Em nenhum momento, no átrio ventricular está deixando, está impedindo de passar o estímulo. Ele deixa. O problema é que está saindo um pouquinho mesmo estímulo lá do nó sinusal lá de cima. Vocês entenderam? Então, a bradicardia sinusal é um ritmo
Sinusal porque está saindo o estímulo elétrico está saindo da onde tem que sair, o problema é que o coração está batendo devagar. Isso pode causar instabilidade para o paciente ou não. Beleza? E aí o médico vai ou fazer uma medicação para aumentar a frequência cardíaca via oral, ou se não estiver dando jeito, instalar um marca-passo no paciente. O cardiologista vai definir. Tá bom? Então, a primeira bradicardia sinusal. Qual é a característica dela? O intervalo PR é normal. Cada onda P gerou um complexo QRS e não vai ter nenhuma onda P boiada sem gerar complexo QRS, ou seja, não vai ter nenhuma onda P bloqueada, tá? E realmente vai ter uma frequência abaixo do que é normal, tá bom? Aí vem os bloqueios, tá? Que eu vou ter o bloqueio de primeiro grau, de segundo grau e o de terceiro grau. Preste atenção, vem comigo que essa é a parte mais importante da nossa aula, tá? Libera o celular, porque depois já era. Vamos lá. O bloqueio de primeiro grau. O que é o bloqueio de primeiro grau? Presta atenção. No bloqueio de primeiro grau não existe onda P bloqueada. O que eu vou ter, o que caracteriza um bloqueio de primeiro grau é o intervalo PR alargado. O estímulo elétrico vai sair lá do nó sinusal, vai contrair o ventrículo, o átrio, vai gerar uma onda P. Quando ele chegar no átrio ventricular, o nó vai segurar mais do que deveria. E aí vai gerar um intervalo PR alargado. Quantos quadradinhos pode ter no máximo intervalo PR, galera? 5. Bora ver esse indivíduo aqui. Bora contar, olha. Contraiu o átrio, tá vendo? Aí olha aqui o intervalo PR. 5, 6, 7, 8. O máximo que tem 5. E quando tu vê aí, tu vai, égua, esse intervalo PR tá largado. Opa, isso é uma característica de um bloqueio de primeiro grau. Bloqueio de primeiro grau, eu vou só ver se tem alguma onda P bloqueada. Como é que eu vejo? Vai ter onda P e não vai ter um complexo QRS depois. Então, bora ver. Essa onda P tem complexo QRS depois? Essa aqui é uma onda T. Essa onda P tem complexo QRS depois? Essa é uma onda T, que é o relaxamento do ventrículo. Essa onda P tem complexo QRS depois? Essa onda P tem? Então, eu não tenho onda P bloqueada. Beleza, fechou. Então, isso é um bloqueio de primeiro grau. No bloqueio de primeiro grau, não tem onda P bloqueada, mas o estímulo elétrico vai contrair um átrio e vai ficar aquele nozinho, o átrio ventricular vai ficar segurando mais do que devia o estímulo para depois deixar descer e fazer o complexo QRS. Todo mundo entendeu o bloqueio de primeiro grau? Facinho demais, né? Esse é o mais fácil de todo. Bora para o segundo grau. Segundo grau já vem, sempre, segundo grau complica, né? Vamos, a gente, tudo aqui é difícil, já falei para você, tirar a meleca com luva de boxe, o resto tudo é fácil. No bloqueio de segundo grau, galera, a gente tem 2 tipos de bloqueio, tá? Bloqueio de segundo grau pode ser MOBS tipo 1 e MOBS tipo 2. Calma, é fácil. No bloqueio de segundo grau, eu tenho onda P bloqueada. Vou encontrar ondas P's, que depois dela não vai ter complexo QRS, ou seja, vai contrair o átrio, o estímulo vai descer quando chegar naquela bolinha ali para descer para o ventrículo, ele vai segurar tanto que ele não vai deixar passar, então vai ter onda P sem complexo QRS. Então, no bloqueio de segundo grau, eu vou ter onda P's bloqueadas, só que eu vou ter de 2 tipos. Presta atenção nessa explicação aqui, galera. Deixa eu ver se aqui está melhor. Olha aqui, galera. Eu tenho uma onda P com 5, tem 5 quadradinhos aqui. Eu tenho uma distância pequena aqui do meu complexo, do meu intervalo PR. Então, isso não é um bloqueio de primeiro grau. Eu tenho uma onda P e um complexo QRS, tá? Uma onda T. Eu tenho uma onda P e um complexo QRS. E uma onda T. Eu tenho uma onda P e um complexo QRS, e uma onda T. Eu tenho uma onda P e um complexo QRS, e uma onda T. Eu tenho uma onda P e aqui eu tenho outra onda P. Aqui eu tenho uma onda P bloqueada. Olha a distância que ficou sem complexo QRS.
ela é MOBS tipo 1. Por quê? Decora. Complexo, bloqueio de segundo grau, eu tenho onda P bloqueada, só que no segundo grau, MOBS tipo 1, olha o que acontece. Olha a distância do intervalo da onda P para o complexo QRS, do intervalo PR. Aqui tem quase 5 quadradinhos. Aqui já tem 7 quadradinhos. Aqui já tem mais quadradinhos. Olha como vai aumentando a distância aqui, ó. Esse intervalo PR aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele vai aumentando até que bloqueia. Ou seja, olha o que acontece. Primeiro, contraiu o átrio. Aí, lá desceu o estímulo elétrico, o nó atrioventricular segurou um pouquinho, deixou passar. Aqui, contraiu o átrio de novo. O nó segurou um pouco mais, mas deixou passar. Aqui, contraiu o átrio. Aí, lá, ele segurou um pouco mais ainda, mais do que o anterior, mas deixou passar. Aqui, ele segurou um montão, mas deixou passar, até o momento que ele bloqueia e não deixa passar. Então, no MOBS tipo 1, no bloqueio de segundo grau, tipo 1, eu vou ter onda P bloqueada e esse intervalo PR, ele vai aumentar gradativamente até bloquear a onda P, ou seja, ele me avisa que a onda P vai bloquear. Então, no MOBS tipo 1, eu tenho um aviso que minha onda P vai bloquear. Por quê? Porque o intervalo PR vai aumentando no eletro até eu ter uma onda P bloqueada. Esse é o MOBS tipo 1. Entenderam? Olha no MOBS tipo 2. Eu tenho um aumento do intervalo PR, ou ele é igualzinho em todos? Aí eu tenho uma onda P bloqueada. No MOBS tipo 2, ele não me avisa. Eu tenho o mesmo intervalo PR. Eu não tenho aumento gradual desse intervalo PR. Olha aqui, ó. Ele vai aumentando até que a onda P bloqueia. Então, olha só, quando eu tenho um aviso que eu vou, e logo eu tenho um aviso que vai bloquear a onda, e logo depois bloqueia, é um bloqueio de segundo grau MOBS tipo 1, porque ele me avisou. Quando eu não tenho um aviso que a onda vai bloquear, e logo depois eu tenho uma onda P bloqueada, eu tenho um bloqueio de segundo grau MOBS tipo 2. Vocês entenderam, gente? Leve uma coisa para vocês. 70% dos médicos formados não sabem a diferença de MOBS tipo 1 e MOBS tipo 2. Esse é o conhecimento que vocês treinem, levem isso para a vida de vocês. São coisas que nem... Olha, eu convivo com muito residente de medicina. Eu convivo no hospital escola. E não sabem. Às vezes não sabem nem o que é MOBS tipo 1 e MOBS tipo 2. Tá? Então, isso é conhecimento que eu dou para a aula de cardiologia da pós. Tá bom? Então, olha só. Bloqueio de segundo grau. Eu tenho onda P bloqueada, tá? Só que eu tenho dois tipos de bloqueio de segundo grau. O MOBS tipo 1 e o MOBS tipo 2. No MOBS tipo 1, ele me avisa que vai bloquear. Por quê? Porque o intervalo PR vai aumentando a cada batimento até que eu tenha uma onda P bloqueada. Olha, o intervalo PR vai aumentando é porque lá aquele nozinho, ele vai aos poucos aumentando o tempo que ele está segurando ali, até que ele segura e não deixa passar o estímulo elétrico. E no MOBS tipo 2, ele não me avisa. Ele deixa um tanto e deixa passar. Deixa o mesmo tanto de tempo e deixa passar. Ele segura o mesmo tanto ali o estímulo, até que uma hora ele segura e não deixa passar. Por isso ele é mais grave, tá? Porque você nunca sabe quando vai ter bloqueio de onda. Ele não te avisa que vai bloquear. E aí tu tem uma onda P bloqueada bem aqui. Tá bom? Então, no bloqueio de primeiro grau, eu não tenho onda bloqueada, eu só vou ter um aumento do intervalo PR, para isso eu tenho que saber o que é normal. O que é o normal do intervalo PR? São 5 quadradinhos. Então, eu não vou visualizar uma onda P bloqueada no bloqueio de primeiro grau, tá? Mas, no de segundo grau, eu tenho onda P's bloqueadas. E eu tenho dois tipos. Num, ele me avisa, que é o MOBS tipo 1, e no outro ele não me avisa, que é o MOBS tipo 2. Beleza, galera? Tá. E o bloqueio de terceiro grau, que a gente chama o famoso BAVT, que é o bloqueio atrioventricular total. Eu tenho várias ondas P's bloqueadas. Várias. Ele não bloqueia só uma. Ele não tem uma sucessão de batimentos normais e aí bloqueia uma. Ele tem várias. Olha aqui.
Tem uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. Eu tenho uma onda P bloqueada aqui. Aí eu tenho uma onda P, o complexo QRS. Aí eu tenho uma onda P aqui, outra onda P bloqueada aqui. Então eu tenho várias ondas P bloqueadas. Isso é um bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Bem grave, tá, galera? Bem grave. Isso é um BAVT, tá? E aí, qual o tratamento para isso? São os marca-passos. Oi, meu amor. No bloqueio atrioventricular de terceiro grau, você viu que no segundo grau, tu tem uma sucessão de batimentos normais. O que é batimento normal? É quando tem uma onda P, um complexo QRS e uma onda T, né? E isso aqui é um batimento normal. Então, tu tem o batimento normal aqui, tu tem outro batimento normal aqui, tu tem outro batimento normal aqui, tu tem outro batimento normal aqui, até que tu tem uma onda P e depois tu não tem complexo QRS. Então, aqui tu tem uma onda P bloqueada. No de segundo grau, tu vai ter uma onda P a cada intervalo, vamos dizer. Não é só uma em uma hora. Tem uma onda P aqui, aí passa um tempo, daqui a pouco bloqueia de novo. Então, aí, mas elas são isoladas. Uma. Aí tu tem móveis tipo 1 e tipo 2. No bloqueio de terceiro grau, tu vai ter várias ondas P bloqueadas. Olha aqui. Tem onda P bloqueada bem aqui. Tu tem onda P bloqueada bem aqui. Aí tu tem uma onda P que gera um complexo, ó. Então, tu tem mais de uma no intervalo entre dois complexos QRS. Você tem mais de uma, duas, três, tá? E aí é muito grave, porque o paciente fica muito tempo sem ter uma contração ventricular, que é o que gera o débito cardíaco, tá? E aí, qual o tratamento disso, galera? O tratamento disso são os marca-passos, né? Que a gente tem um transvenoso, normalmente é o que a gente tem o transcutâneo. Muda essa ordem aí. O transcutâneo primeiro. O que é o transcutâneo? É aquele que a gente tem no DEA, nos monitores. Vocês têm, né? O DEA, com certeza, do pessoal do SAMU, ele tem aquela pazinha que pode. Oi. Para qualquer bloqueio que cause instabilidade no paciente, né? Só que aí, dependendo da urgência, tu vai utilizar na ordem aqui. Por exemplo, se for um bloqueio de segundo grau, um paciente bloqueado e tal, até de primeiro grau, né, que está gerando estabilidade do paciente, de segundo grau, que está gerando estabilidade, o paciente está cansando ao fazer qualquer exercício em casa, que vai no cardiologista, estou cansando, aí o cara faz um eletro, faz Holter e detecta uma arritmia dessa, e aí, ele tá com essa arritmia e tá tendo problema, ele não tá conseguindo executar as atividades diárias, ele tá cansando. Conforme o quadro clínico. Numa situação de urgência, um cara grave, por exemplo, chega lá, um paciente, chamaram, olha, o paciente tá com dor no peito aqui e tá cianótico, aí ele chega, né, aí ele coloca lá para uma forma de monitorizar e o médico vê que esse está muito longe, por exemplo, de um pronto-socorro, e o médico vê lá naquela urgência lá do interior que aquele paciente está com um bloqueio, segundo grau, de primeiro grau, e está causando estabilidade. Ele está com dor no peito, cianose. O que é que ele vai fazer? O DEA e os desfibriladores, eles têm duas pás que colam. A gente pode tanto desfibrilar o paciente, como a gente pode colocar no modo marca-passo. Esse é o marca-passo transcutâneo, isso é momentâneo. O que é isso? A gente coloca as pás no paciente, aqueles decalque, né? Isso deve ficar do decalque. Aquele negócio autocolante. Me desculpa. Aí você coloca modo marca-passo. Você gera uma frequência desejada. Normalmente coloca 65 batimentos por minuto. Aí, quando o coração do paciente falha, o marca-passo dá um estímulo elétrico, como se fosse um nó sinusal do paciente, e gera um batimento cardíaco. Porque cada batimento cardíaco vai gerar sangue para a periferia, vai passar aquela dor no peito, a cianose de extremidade. Mas isso aí é uma situação de urgência na hora. Vamos resolver isso na hora aqui. Tem essa função marca-passo, né? O caso de pessoa. O DE, né? Pois é, então, mas tem, entendeu? Esse é o transcutâneo. O SAMU vai fazer isso para tirar o paciente. O paciente pode fazer uma parada se ele está
tá sentindo dor no peito, tá com cianose, o médico detectou que é por causa da bradicardia, é por causa do bloqueio, então bora colocar o marca-passo, bora aumentar as frequências. Esse paciente tá com a perfusão periférica comprometida. Então a gente tem que aumentar batimentos cardíacos, estimular que aconteça batimentos cardíacos, e eu vou fazer isso através do marca-passo, que inicialmente eu vou usar o transcutâneo, que é esse que o Heleno tem no atendimento pré-hospitalar que ele presta, e que algumas urgências e emergências vão ter, tá? E aí ele vai acionar, olha HC, tô mandando o paciente com bloqueio, um BAVT, um bloqueio de segundo grau, mas o paciente está instável, sentindo dor no peito, cianótico, potência, tô mandando ele para ir. Chega lá, eles podem passar provavelmente um marca-passo transvenoso. O que é isso? Deixa eu ir logo para cá. Esse é o marca-passo transcutâneo, tá vendo? Coloca as paizinhas. Aí eu venho aqui no monitor, né, Helena? Parecido com esse? Aí eu coloco o modo marca-passo bem aqui. Esse é o mesmo que a gente dá o choque, tá? Que a gente desfibrila. Só que eu, em vez de colocar a desfibrilação, eu coloco o modo marca-passo. E aí eu coloco uma frequência cardíaca. O cara tava 48. Então, se eu der 65, ele vai chutar a bola, né, mano? Eu coloco lá 65, o paciente o paciente já vai ficar melhor, vai melhorar, porque eu já vou dar mais batimentos cardíacos. Quando o coração dele falhar, o marca-passo vai dar um estímulo elétrico para o coração bater. Então, vai gerar mais débito cardíaco, vai melhorar toda aquela sintomatologia que o paciente está sentindo. Mas ele não pode ficar com aquilo o resto da vida, até porque tem que passar a bola, né? Então, a gente manda ele para HC e provavelmente eles vão colocar o marca-passo transvenoso, é o segundo. O que é isso? Ele vai por uma punção de acesso central ou uma subclávia jugular, ele vai passar um catéter, que na ponta desse catéter vai ter um pseudo-nó sinusal, tá? É o nó sinusal, é esse bichinho, ó. Lá na ponta desse catéter vai ter um desse aqui, ó, um desse criado pelo homem, ó. Com o conhecimento que Deus deu, olha. Um desse aqui, ó. E vai colocar um nó sinusal na ponta desse catéter, tá? Lá no átrio do paciente. Ó, tá aqui a pontinha lá no átrio. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui para vocês verem. Ixi, não. Tá? Ó, a pontinha lá no átrio, tá? E aí, aqui nesse controle elétrico, ele controla a frequência do que o paciente tem que ficar ali para até receber o marca-passo definitivo, tá? Que eles colocam embaixo da região subcutânea e vai ficar o marca-passo ali, porque não tem jeito, é o coração que tá levando farelo mesmo, então a gente já deixa o marca-passo, a gente coloca o marca-passo dentro do átrio, o estímulo elétrico, para gerar os estímulos elétricos, e esse controle, lógico que não é esse, é outro, né? Tá vendo? Vai ficar na região subcutânea, então você sente aqui na região subcutânea do paciente, tá? Então esse é lógico, antes disso, né? Eles tentam, não em situação de urgência, mas situações que o paciente está com um bloqueio desse, mas está assintomático, eles vão tentar medicações, tá? Mas aí o paciente, medicação não faz efeito, o paciente começa a ficar instável, tratamento é marca-passo. Aí eu tô falando para vocês que esse é o que o Heleno usa na urgência. Não dá para fazer uma punção arterial, uma punção central e colocar um marca-passo transvenoso. Isso já vai fazer dentro do hospital. Daqui para cá é o hospital. E aqui é agendado. Tá? Esse aqui é no hospital para urgência. E esse aqui, não, bora marcar para cirurgia, colocar teu marca-passo definitivo. Tu já tá com o transvenoso, a gente tem que tirar isso e colocar um definitivo, entendeu? E lá na urgência zona, ele não chegou lá na casa do paciente, ou na USA, né, que chama USA, né, que é a de UTI. A USA, né? Na USA, dentro da USA, que tem o cardioversor modo marca-passo, né? Fez um eletro, já determinou, o médico já coloca, ou nas UPAs, nas urgências, que tem um cardioversor que tenha modo marca-passo. Tá bom? Dúvidas, galera? Dívidas? Lotou aqui. Tati, Paulo, Evelyn, Ana Lúcia, Davi. O Davidson não está hoje. O Davidson está aqui?
Ah, Davis, é tu. Lilian. Olha, Davis, você vê. Gente, obrigada por você estar na aula. É, eu até doido. Foi 1, 2, 3, 4, 5 para falar para a Ludmila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por nada, professora. 100% da turma. Gente, alguém tem alguma dúvida aqui no YouTube?